Essas semanas aí o STF estava discutindo a descriminalização das drogas, enquanto isso em outros países, por exemplo, Holanda, Uruguai, já é liberado, por exemplo, a maconha, apesar de formas diferentes, né? Na Holanda você tem o comércio, no Uruguai parece que tem uns clubes de maconheiro, um negócio assim. Tem que ser só uma parada de você vai lá fumar com os brothers. Pois é, diferente. Mas muito antes disso, os ingleses, na ponta da lança, abriram os mercados chineses para os chineses consumirem ópio, que eles estavam com uma balança comercial desfavorável. Os chineses não queriam saber de ópio, mas aí, mesmo com a proibição, eles obrigaram os chineses a abrir o mercado e, usando esse vício em ópio, quebraram as pernas da China, causando o que ficou conhecido como século da vergonha para os chineses, que é uma mácula aí na história da China que eles guardam até hoje. E muito antes disso, os gregos, devotos de Dionísio, se embriagavam com Deus sabe o quê, mas também com vinho, né? O vinho, o famoso vinho traço, tem até coisa umas piadinhas com isso nos diálogos, em comédia, que era um vinho que era mais forte e deixava doidão. E aqui no Brasil teve o Proerd, que discutia como as drogas eram ruins. Então as drogas estão aí na história da humanidade. Então, tendo em vista aí que o Pedro fez um preâmbulo sobre o uso de drogas, se devemos usar drogas ou não, se a droga destruiu a China ou não, se o Leão usa droga ou não, né, do Proerd, vamos fazer o seguinte, vamos colocar num exemplo para nos questionar sobre isso. Então, sei lá, saindo da aula de lógica que a gente teve lá com o Ronaldo, a gente encontra aquela galerinha lá que você jogava RPG da engenharia, tá ligado? Essa galerinha, Essa galerinha 1 ou 2. Não, é um exemplo fictício. Fictício? Entendi. Então, imagina que você está numa aula fictícia de lógica, a mente embaralhada com tabelas de verdade, aí você desce ali de noite e encontra seus amigos da engenharia. Vai para um barzinho, tira gosto, cervejinha. Bar do Baixinho. Bar do Baixinho, também fictício. É o fictício Bar do Baixinho. Fictício, né? Curiosamente, tudo fictício aqui existe não é FJF, mas tudo bem. Fictício. E aí, então, você chega lá e o que acontece? E aí você tá lá bebendo, tá lá comendo, quando de repente um desses seus amigos da engenharia te oferece um baseado ali. Bola um baseado ali na mesa e começa a passar um pro outro. Você deve estar se perguntando. Da engenharia? Desconstrução. Pois é. Não, desconstrução não, é esse mesmo. Porque todos os maconheiros que a gente conhece são da engenharia. Do direito. O único maconheiro que a gente conhece do direito também, da filosofia, é um cara que veio da engenharia, correto? Então guarda isso daí, procura aí no Mas Google. Isso também é fictício. Fictício. Mas procura no Google fictício aí, Polícia Federal, Engenharia, UFJF, e você vai ver uma coisa interessante. E aí ele te ofereceu. Passou, chegou em você. E aí, Rodrigo? Bom, eu tenho que dar aula, 28 aulas na semana. Não, já acabou. Porque senão último dia de aula, estamos de férias. O que você faz? Vale a pena o prazer que aquela droga vai te causar? Mas o prazer da droga eu já estava experimentando, né? O do álcool. Então, se você. Por que algumas drogas pode e outras não são não legais? São todos iguais? E por que algumas são legais aqui e outras não são legais lá? Então, o que determina isso? E se fossem legais, teria uma hierarquia, de fato, entre elas de ser? Por que alguns prazeres são convenientes e outros não são? Se você também tem dúvidas quanto a que decisão tomar quanto a isso, vem com a gente que esse episódio não vai resolver nada, mas talvez seja uma discussão interessante sobre isso. Uma reflexãozinha. Então vai começar mais um Não Preciso Copiar. Estou aqui com o cara mais sóbrio do ICH, Rodrigo R. de Carvalho. E esse daqui, não sei se tão sóbrio, é Pedro Cortar. Aristipo foi um dos discípulos de Sócrates. Bom, quem não é, né? De Platão até Hegel. Até hoje. Né? E, segundo ele, Sócrates ensinou que o verdadeiro propósito da vida era a felicidade. E o caminho mais rápido para se chegar até a felicidade é o quê? O prazer. Você deve estar acostumado com aquele Sócrates de Platão, né, que é o mais famoso. Tem o Sócrates de Xenofante, mas ninguém lê isso. Né? Xenofante. O único eu me lembro disso. Platão. E você pode achar estranho, né, o Sócrates ter essa reflexão, né, do prazer e da felicidade. Mas o Sócrates, como Jesus, né, não escreveu nada, ele tem várias escolas do período ali, os céticos, os estoicos, os epicuristas, o Aristipo com a escola cirenaica. Todos eles são influenciados por Sócrates. Então, igual Jesus, você pega Jesus está na festa lá das bodas de Canaã, crucificado. Eles veem Sócrates. Sócrates escolheu morrer. Sócrates ia nas festinhas do banquete. E aí eles pegam um aspecto de Sócrates e focam naquele aspecto
E aí, o mesmo sujeito, Sócrates, influenciou escolas completamente diferentes, como, por exemplo, a escola cirenaica do Aristipo e os estoicos, por exemplo. Os epicuristas também. Os céticos e tudo mais. Mas voltando ao Aristipo, ele não só, né, fundou essa escola aí que o Pedro falou, né, a escola cirenaica, como é normal dos gregos, né? O grego tem uma ideinha, funda uma escola, né? Que é a vibe deles. É o jeito do professor ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Mas ele também tem uma característica aqui, uma característica também dos gregos, né? Que ele vive a sua filosofia. Ele não só vai se refletir sobre o prazer, como ele vai viver também. Ele vai desfrutar e perseguir a busca do prazer de maneira prática, como é normal na filosofia grega. Então, hoje em dia, né, as pessoas pensam no filósofo, pensam num cara engravatado, sério, ali descrevendo ali, falando, às vezes até meio entediado, mas estão completamente enganados. Meia hora no ICH e você percebe, né, que terno e filósofo não tem nada a ver. Exatamente. Seriedade, às vezes, também não. E o Aristipo era um filósofo que era a antítese desse preconceito, que ele cantava, dançava, comia, bebia, transava, fazia de tudo que envolvesse prazer. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Se algo vale a pena, é viver, é gozar, é aproveitar a sua vida. Então, aproveitar os prazeres se torna, né, uma perspectiva única, né, de realização da vida. Pior, porque você também não deve abrir mão de um prazer imediato por um prazer futuro. Ou seja, mais vale um prazer na mão do que dois voando, porque o futuro é incerto. Adianta passar o final de semana lá preparando aula, igual você prepara para dar uma aula top, ou estudando para o vestibular, meus alunos lá se matando de estudar para o PISM, e perdendo essa perspectiva de vários prazeres momentâneos, passageiros, mas que vão ali preencher a vida. Por que não fazer isso? Você não sabe se essas coisas vão se tornar realidade também. Vocês já ouviram histórias, provavelmente a pessoa está vivendo a vida dela e de repente uma grave doença acontece, um acidente, ela morre, ela deixa de poder viver a vida, aproveitar aquelas coisas. Ela passou na prova dos sonhos, mas não pode ir porque está entrevada. Isso pode acontecer com você, você pode ser uma dessas pessoas. E aí você vai se perguntar, fiquei lá estudando esse tempo todo, planejando um futuro de daqui a 10 anos e vou morrer em 6 meses. Você estudaria nesses 6 meses? Te falasse, você vai morrer. Era isso que você faria? Ficaria ali estudando, guardando os seus dias? Então por que você vai ficar desperdiçando sua vida com pessoas, com coisas que só te fazem sofrer? Permita-se, Pedro, cortar, ter mais alegria, mais prazer na sua vida. E por causa disso, o Aristipo era um esbanjador, porque só faz sentido você guardar dinheiro, investir para o futuro se você não concordar com o Aristipo. Então tudo que ele recebia, cada centavo, ele imediatamente gastava em boa comida, boa bebida e outras experiências, né, se é que você me entende, para poder aproveitar a vida. E não só, ele era o famoso sai da minha aba, sai para lá. No caso dele, ele era fica na minha aba, né? Porque ele gostava de ir para casa dos ricos e desfrutar da riqueza desses ricos, poder gozar desses prazeres, inclusive esses que ele não tinha acesso normalmente, mas teria. Né? Tipo o Sócrates naqueles banquetes lá, falar de amor para tomar umazinha. Exatamente. E certa vez, um tirano, que eu acho até que é o Dion, um tirano que ferrou com Platão também, não tenho certeza disso não, né? No nosso tem essa suspeita. Ofereceu um grande banquete, né? E no final presenteou ele, falou que ia dar a eles, ele podia escolher uma cortesã para que ele pudesse voltar para casa e desfrutar dos prazeres da carne com essa cortesã. Só que o Aristipo, o que ele fez? Ele convenceu o tirano que não tinha como escolher entre aquelas 3 beldades e levou as 3 para casa. Só que quando chegou na porta de casa, frustrando todas as expectativas, inclusive as de vocês, ouvintes que estão ouvindo disso, e a minha, quando eu li esse roteiro, ele libertou as 3, mandou embora e não as levou para a cama, para o leito. Mais uma das anedotas que melhor ilustra o pensamento dele é que nos contam que certa vez um dos seus discípulos, um dos seus alunos, o pegou entrando no prostíbulo e ficou chocado com ele, se escandalizou com esse comportamento. Aí você se coloca no lugar do aluno, né? Eu tenho alunas que moram do lado do prostíbulo, né? Lá em Paraíba tem um prostíbulo fora da cidade e elas moram na estrada, tem a estrada principal, né, de asfalto, e aí tem uma estrada que entra na direção, elas moram ali. E elas ficam escandalizadas que elas veem lá líderes religiosos, proeminentes homens casados, e elas fofocam e ficam escandalizadas. Então imagina se elas me vissem
passando lá em frente à casa delas e indo em direção ao prostíbulo. Só uma pergunta. Não vamos voltar nas 3 mulheres? Tô curioso porque que aquilo ali tem a ver com prazer. Ah, você vai entender. Tem tudo a ver, você vai ver que tem tudo a ver. Eu tinha que ler esse roteiro antes. Pois É muito difícil é continuar sem saber. complicado, mas agora com o cargo de secretário escolar de professor, Muito por isso que o ouvinte tem que apoiar pra para poder poder largar no largar pau. isso. E vocês sabem qual foi a resposta do Aristipo para esse povo escandalizado com ele entrando no prostíbulo? Não é ruim entrar. O ruim é não saber sair. E aí fica até um trocadilho isso, muito bem. Ou seja, o pensamento dele é: não há crime nenhum em desfrutar de prazer. O problema é outro. Essa condenação que as pessoas fazem dos outros que usufruem do prazer é completa hipocrisia, porque todo mundo sabe na própria pele que todo prazer é bom. Qual que é o problema, então? É criar uma relação de dependência com o prazer. É se tornar escravo do prazer. Por exemplo, o álcool é um prazer, né? De muita gente, talvez até de poder dizer a maioria das pessoas, tem um nível de prazer com o álcool. Não somos o IBGE. Não somos o IBGE, mas o Instituto de Pesquisa de Além Paraíba, que o Pedro sempre cita, ele poderia afirmar isso. O grande problema é quando o uso do álcool causa essa dependência que o Pedro citou, e você se torna escravo do uso do álcool, e não mais, né, aquele uso festivo, aquele uso interessante, bom, aquela relaxante. E isso se dá porque, Rodrigo, você não pode colocar nada acima da sua liberdade, nem mesmo o prazer. Você é a sua liberdade. Então, por mais intenso que seja o prazer gerado por alguma coisa, se ele vai contra a sua liberdade, se ele aniquila a sua liberdade, ele está te traindo. Então, basicamente, é o seguinte: eu posso aproveitar os prazeres do meu corpo se, somente se, eu conseguir manter a consciência e o controle sobre ele. Exatamente, se você for o senhor do prazer, e não o contrário. O escravo do prazer. A gente pode olhar, a epidemia de jogo do tigrinho aí, ouvinte, se você está jogando jogo do tigrinho. Meus alunos estão viciados. Não sei se eu deveria falar mal do jogo do tigrinho, porque eu sou um vendido, eu aceitaria fazer propaganda pro tigrinho. Não, mas eu vetaria, Você não então. vai então eu vou falar mal do tigrinho. Se você está jogando o jogo do tigrinho, ouvinte, esse é o seu sinal para ir procurar ajuda, porque o Itaú fez um relatório, estão perdendo bilhões de brasileiros e ganhando milhões, ou seja, bilhões, milhões. E aí qual que é a relação do jogador compulsivo com o jogo do tigrinho? Ele tá viciado, ele não controla isso, ele precisa disso, ele pega dinheiro emprestado. Teve uma mulher que foi presa que ela roubou o caixa do lugar onde ela trabalha, ela roubava, jogava e devolvia, roubava, jogava e devolvia. Um dia ela jogou e perdeu. Aí ela foi presa por roubar 20 mil reais. Então, essa pessoa, ela não está escolhendo, ela se tornou agora serva desse prazer. Ela precisa fazer a vida dela toda, criar a vida dela toda, cometer crimes, trair a família, mentir para as pessoas para satisfazer o prazer. Ela não é mais senhora, ela é escrava. Se você está gostando desse vídeo, ele foi feito com o apoio do Sabiá, registro de marca. Se você tem um projeto e quiser apoiar, ou não precisa copiar, e quiser se apoiar protegendo sua marca, segue eles aí nas redes sociais deles, entre em contato pelo link, que eles vão ajudar com vocês com um desconto, né, Rodrigo? Um descontinho básico de 10% usando o nosso cupom NPC10. É só entrar em contato com eles, falar que conheceu eles através da gente e usar o nosso cupom Ajuda Não Precisa Copiar e ajuda vocês mesmos e a sua marca. É isso aí. Então, se o Aristipo estivesse diante aí desses fenômenos modernos, ele ficaria embasbacado de como esses novos vícios estão colocando de quatro a humanidade e destruindo a liberdade. Então, tem alguns filmes que até retratam isso, né, Pedro Cortázar? Você falou que tinha um monte aí bom filme. Que filme você vai sugerir? Ah, tem um monte de coisa. Tem a série Euphoria, da Zendaya, tem aquele famoso Transpointing, tem aquele filme do DiCaprio, que ele é um jovenzinho viciado, que eu não lembro o nome em português. Tem Christiane F. E se o Aristipo tivesse vendo esses filmes, né, no cineminha lá na Grécia Antiga, ele ficaria horrorizado. Por quê? Porque esses prazeres ali, no caso, acho que todos os filmes é a heroína. Esses prazeres causados pela heroína é extremamente intenso. Então, primeira regra dele, prazeroso, vamos atrás disso. Só que esses prazeres conduzem a um caminho da autodestruição. Em todos esses filmes, eles desenvolvem doença ou se submetem a uma situação desgraçada por causa desse vício. Até mesmo cometem crimes hediondos ou morrem por causa desse vício. Então, esse caminho da autodestruição significa o quê? Que as drogas que eles consumiram tirou deles a liberdade que eles precisavam preservar. Então, se o Aristipo pudesse dar uma dica de drogas, se você vai consumir, você precisa fazer isso como um ato livre, primeira coisa, né?
E segunda coisa, tem que ser consciente e reflexivo. Então tem que ser um consumo de droga da razão. Você precisa consumir sabendo o que aquela droga faz no seu corpo, o que você precisa fazer para prevenir efeitos danosos, não só no seu corpo, mas também na sua mente, né? E você também não pode cair naquela armadilha do status social, né? A forma como a pressão social age e te oprime a tomar uma cervejinha quando você não quer tomar, né? O famoso o brother que te insiste para você beber, insiste para você fumar e insiste para você tomar a droga junto com ele. Exatamente. Isso aí também é uma traição da sua liberdade, né? Você tem que entender isso. Você tá aí para gozar do prazer, mas você é a sua liberdade. Sem ela, você não vai poder desfrutar da vida que você tem. O Aristipo, ele acredita, Pedro, que tanto o prazer quanto a dor, eles são um tipo de movimento, mas tem uma diferença entre eles. Enquanto o prazer seria um movimento leve, um movimento tranquilo, gracioso, a dor seria um movimento violento. Por isso, ruim. E aí, nesse sentido, o êxtase, ele é a ausência tanto do prazer e da dor. Então, ele não é nem agradável, nem doloroso. E para honrar o seu mestre, Sócrates, o Aristipo também tem nada escrito. Por quê? Porque tudo que ele tem, se é que teve alguma coisa, se perdeu, sumiu, desapareceu. Ou seja, tudo que a gente falou aqui veio de terceiros, inclusive pode estar tudo errado. Como sempre, né? Compromisso com a verdade. Sim. Mas não só de Aristipo vive a nossa investigação, Epicuro também teria alguns conselhos para falar para nós aqui hoje. Eu ia até te perguntar se sei que ele falou Epicuro purinho, queria saber se tem diferença. Parece, né? Parece a mesma coisa. Eu ia falar, esse Aristipo aí é um farsante. E aí, é da escola do Epicuro, não quis falar. E aí depois você vai lá e vê que uma das fontes do Aristipo é o Epicuro, será? Eu não sei. Se for. Porque eu li isso aqui num outro livro, então imagina. Sou mais Epicuro. Ao contrário de Aristipo, Epicuro viveu uma vida simples, longe do luxo, longe dos prazeres. Aliás, ao contrário também do que se pensa do epicurismo, né? Aquela frase tem um efeito estranho, né? De busca do prazer, fuga da dor. Cria uma imagem do Epicuro muito mais que a cara de Aristipo do que de Epicuro. Você vai ver aqui, estudando isso, eu fiquei escandalizado. Esses boatos das orgias que os epicuristas faziam... É o Aristipo, na verdade. É tudo lorota, é tudo distorção, acusação da oposição. Porque os epicuristas, inspirados no Epicuro, eles buscavam, na verdade, paz e tranquilidade nas suas vidas. A famosa ataraxia, né? Tranquilidade da alma. Isso tem a ver com os movimentos aí do nosso companheiro. Realmente, tem muita familiaridade. Então, a felicidade, ela era justamente essa busca da tranquilidade da nossa alma. Então, esse estado de espírito, que a sua alma não está sofrendo com nenhum tipo de dor, seja ela de natureza psíquica, física, não importa, emocional, isso é o estado de busca da felicidade dos epicuristas, né, de Epicuro. Isso. E mesmo tendo essa filosofia aí colocada, o Epicuro teve uma vida muito ferrada, nasceu numa família pobre, teve uma saúde a vida toda, então isso sempre atrapalhou a tranquilidade da alma dele. E coerente com essa vida, ele nos ensinou que não faz sentido ficar revoltado, com dor, com prazer, que é possível você ser feliz mesmo no sofrimento e na dor. Aí, depois de se formar, ele seguindo, né, a tradição de abrir escolas, como é que o professor ganha dinheiro, ele fundou... Não precisa copiar porque é uma escola. Exatamente. Ele fundou com alguns amigos, né, perto de Atenas, num pequeno jardim, uma escola, e ali seus seguidores ficaram conhecidos como a Escola do Jardim, né, que a gente chama hoje de epicurismo. E aí, então, por isso então, que a Escola dos Jardins ela ensinava, né, e se praticava essa tranquilidade, simplicidade, vida no campo. Isso. Você tem uma noção ali, na maioria das vezes ele comia um pão e água só e ficavam ali meditando e coisa e tal. O Epicuro tem uma frase famosa que é: quem não se satisfaz com pouco, não satisfaz com nada. É quase como se fosse uma maldição, né? A pessoa que não se satisfaz com pouco, você pode dar tudo para ela que ela nunca vai ter tranquilidade. Agora, quem sabe ser feliz com pão, água e umas conversas com os amigos, você pode ir lá pro banquete junto com o Aristipo, que você vai estar feliz. Ótimo. Você pode viajar, vai estar feliz, tanto faz, né? É curioso você falar do bater papo com os amigos, porque ele pensava exatamente isso, né? Ele trocava facilmente o luxo do Aristipo pela trocação de ideia com os amigos, pela amizade. E não preciso copiar, não tá dando dinheiro, mas é basicamente isso, né? Conversar com vocês, conversando com a gente, nós conversando entre si com vocês. E é isso aí, nada mais feliz do que uma conversa com bons amigos.
Porque realmente banquete a gente não tem ido muito. É, E a gente também não tem amigo rico para não, bancar, fazer um complicado. banquete. Nossa amiga rica que a gente tem, a última vez que eu almocei com ela, ela me ofereceu flor e inseto pra comer. Tá tudo errado. Olha, experiência diferente. Não podemos falar que ela não te ofereceu uma experiência diferente. Tá, mas e droga, Pedro? O grande Epicuro gostava da ervinha? Então, ele dizia que o prazer era um bem muito precioso. Isso é um fato. Mas, veja só, nem todos os prazeres que estão à nossa disposição são prazeres puros. Alguns vão trazer consigo um certo grau de sofrimento, de dor, e isso pode ser um problema. Esse é aquele momento que você vai falar dos graus, né, de prazer. O primeiro tipo de prazer, você experimenta ele quando você satisfaz um desejo qualquer. Então esse é aquele gostinho que você recebe quando você aplaca alguma necessidade que você tem. Então, você está com sede, bebe água. Está apertado, faz xixi. Esse é o primeiro tipo de prazer. O segundo é um pouco mais duradouro. Então é aquele tipo de prazer que deixa a gente tranquilo, deixa a gente mais pleno, podemos dizer assim. Então é quando a gente alcança um estado de ausência de preocupação ou de dor. Quando você começa no segundo cargo no estado e fala, pô, agora eu tô tranquilo. Agora sim. Só não tem tempo mais para pra gravar. Não tenho tempo pra nada mais, mas tô tranquilo. Tranquilo eu tô. Por exemplo, eu tava com a garganta inflamada, todo mundo que tá com dor de cabeça, garganta inflamada, você concorda com o Epicuro que, pô, o momento que aquilo ali para e você consegue beber água, engolir sem sentir dor, é um prazer maravilhoso, incomparável. Mas ele não se restringe a esse prazer físico, não. Pode ser de nível psicológico também, quando você está com uma preocupação e ela se resolve, aquele problema se resolve e você tem esse alívio, né, do que o problema desapareceu, você está tranquilo agora, você pode gozar da tranquilidade também psíquica, não só física. E esse segundo tipo de prazer é muito melhor do que o primeiro, muito superior. Por isso, se você tiver que escolher entre os dois tipos de prazer, é melhor você escolher o segundo, e daí a gente tira a noção de que é mais importante a ausência de dor do que a simples obtenção do prazer. Então o Epicuro está proibindo, quer dizer, não use drogas. Droga é um prazer momentâneo, rápido, que vai desaparecer e vai deixar danos. Me parece que sim. Por que me parece? Porque não vale a pena você sacrificar a serenidade, a tranquilidade da sua alma por um prazer fugaz que vai acabar ali num tempo determinado, entendeu? Acho que faz sentido essa ideia. Então, para eu ser discípulo de Epicuro e não de Aristipo, eu preciso ter uma boa perspectiva de que é o prazer, de qual é a duração e quais são os danos possíveis. Sim, se somente aí eu tomo a decisão se eu pratico ou não. Porque aí você olhando toda a situação do prazer, se você vê que tem um saldo positivo ali, que a dor que vai causar aquele prazer, na verdade, ela é menor do que a totalidade do prazer, aí tudo bem, mete bronca. Agora, se for o contrário, sai fora. E se vocês pararem para pensar, faz sentido, né? Porque, inclusive, a história da filosofia registra isso em vários autores, né? Se você só está seguindo sua sensibilidade, você está no reino animal. O reino animal, ele é isso. É sensibilidade e desejos. Agora, se você... Kant para tudo. Claro, tem que ser Kantzinho. Porque o nosso episódio de Kant não está saindo, não tá a gente vendo. Como é que pode não ver aquele episódio bom? Fiquei aqui um mês mexendo naquele roteiro. Enfim. Então, se você é um ser humano dotado de razão e você não avalia, não coloca na balança os prazeres e suas consequências, você é um animal, como qualquer outro. E cultive amizades, porque vai te dar muitos prazeres. Menos com o pessoal da engenharia, porque eles te oferecem droga. Que estigma. Estigma era nosso esses anos todos. Estou contando a verdade aqui. Se você gostou desse vídeo, clica aí, dá uma olhada na playlist. Provavelmente tem outros vídeos relacionados com esse. E conheça as nossas outras playlists sobre os outros temas. E também não deixe de curtir, comentar, xingando a gente, elogiando, o que você preferir. E se inscrever no canal, né? Por favor.